Você sabia que nem todo testamento é válido e que em algumas situações a justiça ela pode simplesmente anular um testamento que tenha sido feito? Se você ou alguém da sua família já se perguntou se um testamento pode ser contestado, você precisa entender isso agora mesmo, nesse vídeo, porque essa dúvida ela pode evitar diversos problemas e problemas até sérios e inclusive com brigas na hora da herança de algum familiar seu que tenha deixado um testamento. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Megali, sou advogado e aqui você vai entender de forma clara, simples, prática, o que a lei diz e como isso pode te ajudar na sua vida. O meu papel aqui é te mostrar com base na lei o que é seu por direito e como você pode e aliás deve agir quando estiver nessa situação que a gente vai discutir agora nesse vídeo. Para você não perder nada sobre direito civil e direito das sucessões, eu te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like no vídeo, porque isso ajuda que esse vídeo chegue para demais pessoas que precisam saber como proceder no caso de um testamento inválido e também te permite sempre acompanhar os conteúdos que são postados aqui. E não perde nada. Bom, os testamentos, eles são documentos onde alguém, ainda em vida, obviamente, decide deixar os seus bens após a sua morte. Mas, infelizmente, nem todos os testamentos são feitos de forma correta. Às vezes, a pessoa que faz o testamento, ela não tinha a plena capacidade mental para dispor dos bens que ela possui. Ou o documento que foi assinado, ele teve essa assinatura de forma irregular. Nesses casos, a justiça pode anular o testamento para garantir que a vontade verdadeira da pessoa que estava testando seja respeitada. Nós vamos entender agora quais são as principais situações que podem levar a essa anulação de um testamento. O herdeiro, ele precisa saber disso para saber se defender. O primeiro, o Código Civil, no artigo 1857, fala que para um testamento ser considerado válido, o testador ele precisa ter capacidade, isto é, ele deve estar lúcido e com discernimento no momento que faz o testamento. Se tiver alguma prova que ele estava incapaz no momento da assinatura, o testamento realmente pode ser anulado. Outro ponto muito importante está previsto também no artigo 1858 do Código Civil, que trata o formato que o testamento deve ter. Por exemplo, um testamento público, ele precisa ser feito perante o tabelião de notas e 2 testemunhas. Se faltar algum desses requisitos formais, esse testamento público pode ser anulado no futuro. Ainda, se houver coação ou fraude para que o testamento seja feito, isso também pode fazer a anulação do documento. Imagina que uma pessoa ela tenha feito um testamento dizendo que tudo o que ela tem seria para um sobrinho, mas essa pessoa estava com uma demência leve e ela não estava discernindo, entendendo direitinho aquilo que ela estava assinando naquele momento. Além disso, o documento foi assinado sem testemunhas, só com uma pessoa presente. Nesse caso hipotético, um juiz, vendo tudo que foi feito, ele pode anular esse testamento com base na incapacidade do testador e também na irregularidade da forma do documento, que estava totalmente incorreto. Se você recebeu um testamento e está desconfiando que ele não é válido, que foi feito de forma irregular, aqui vai mais ou menos o que você deve fazer nessa ordem, de um passo a passo. O primeiro deles, você deve procurar um advogado de sua confiança que seja especializado em direito sucessório para analisar o documento que você tem em mãos. Já vai ser possível verificar alguns dos requisitos do testamento. O segundo, verifique se o testamento seguiu as regras formais, a quantidade de testemunhas, se foi feito perante o tabelião no caso do testamento público e tantas outras para cada espécie. Além disso, você deve reunir provas que possam mostrar a incapacidade do testador, se ele estava coagido ou se foi vítima de fraude no momento que ele assinou o testamento. Se for o caso, peça a anulação desse testamento de forma judicial. Isso é feito por meio de uma ação
que recebe o nome de ação de anulação de testamento. Ela é muito prática para conseguir regularizar essa questão desses testamentos inválidos. Sempre você deve manter a calma e, principalmente, evite discutir com seus familiares antes de consultar um profissional jurídico especializado. Agora me fala aí, se você já pegou um testamento inválido, se você já aconteceu uma situação dessa que nós estamos discutindo, se você simplesmente conhece alguém que tenha essas dúvidas sobre os testamentos, comenta aqui embaixo. Eu leio tudo na medida do possível e é bom compartilhar a experiência das pessoas. E claro, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like no vídeo, porque isso vai permitir que mais pessoas que estejam passando por esse problema de validade de testamento tenham acesso a esse conteúdo e consigam efetivamente resolver esse problema. Te vejo no próximo vídeo, pessoal. Até mais!